O que é pós-arqueologia? Não sabe? Eu também não sabia. As principais cabeças da ciência brasileira estão formulando novas teorias que vão nos fazer repensar tudo o que sabíamos sobre tempo, espaço e a história da humanidade. Eu sou Gabriel Pardal e você está nas bordas da ciência. Vem comigo! Hoje eu vim ao Observatório do Valongo para conversar com a professora Denise Rocha Gonçalves, coordenadora da pós-graduação de astronomia do UFRJ. Denise tem experiência em astrofísica de plasmas, pesquisa a evolução estelar, utiliza a espectroscopia óptica de fenda longa e multiobjeto para os estudos das abundâncias químicas das nebulosas planetárias. Dedica-se também ao estudo de estruturas conceituais da pós-arqueologia. Professora Denise, como é a prática do astrônomo contemporâneo? O astrônomo hoje em dia não tem mais aquela coisa romântica de passar uma noite inteira olhando para o céu. Normalmente, um astrônomo ou vai a um observatório ou recebe os dados desse observatório. Então, o observatório é aquele lugar bonito e romântico do astrônomo do passado, que fica nas altas montanhas do Havaí, do Chile ou das Ilhas Canárias. A gente gasta muito pouco tempo nesses lugares. A maior parte do tempo do trabalho de um astrônomo é no seu instituto analisando dados. Então, os astrônomos obtêm dados dos telescópios e aí entra a fase da análise. Essa é a fase mais longa, porque é uma fase que você passa, tem que usar as imagens, os espectros e depurá-los para ser capaz de responder às perguntas científicas. Esse ponto gasta muito tempo, em geral, diante de um computador ou de um número de computadores para poder chegar às respostas. E por último, e a coisa mais importante, é que os resultados dessas pesquisas sejam publicados para os outros profissionais da área, né? Para os outros astrônomos. Porque só assim, juntando ponto a ponto, eles podem colocar pedacinhos, né? Mais uma peça nesse quebra-cabeça do entendimento do universo. O que pode ser observado e o que pode ser só calculado? Existem limites, tanto físicos quanto tecnológicos, para aquilo que a gente pode observar. Então, pensemos assim, existem objetos que são muito brilhantes, a gente olha para o céu e os vê muito claramente. Existem muitos outros objetos que a gente olha e a olho nu, a gente não consegue ver no céu. Então, imaginemos objetos que brilham pouco, ou que são muito pequenos, ou que estão muito distantes. Como os telescópios não são capazes de ver tudo, a gente é capaz de usar o que a gente vê, mais o conhecimento que a gente tem de física, de química, de matemática, faz programas enormes e simula o que acontece com aqueles objetos que não somos capazes de observar. Como é que esses estudos sobre o espaço, sobre o tempo, se relacionam com a teoria da relatividade? Bem, ainda há muitas coisas que não conhecemos sobre a natureza do tempo. Desde que há mais de 100 anos atrás Einstein formulou a teoria da relatividade, a ciência vem tentando comprovar o conteúdo dessa teoria. Tempo e espaço são uma entidade única e flexível que podem oscilar com o campo magnético. As ondas gravitacionais, elas podem tanto acelerar quanto retardar o tempo enquanto dilatam e comprimem o espaço. A verdade é que estes parâmetros, a cada vez que a gente descobre uma coisa nova como ondas gravitacionais, muitas outras perguntas surgem. E os parâmetros envolvidos no entendimento disso não são parâmetros que nós, humanos, podemos perceber ou experimentar no nosso dia a dia. Um grupo multidisciplinar, que envolve astrônomos, arqueólogos, matemáticos e futurólogos, está trabalhando no desenvolvimento de um modelo que envolva essa nova compreensão do tempo. Se fosse possível desenhar a forma do tempo, desenharíamos uma esfera achatada e flexível que invagina-se para dentro de si mesma através do polo. A superfície dessa esfera se move de maneira diferente do seu núcleo, o que implica, então, que o tempo passa de forma diferente em regiões diferentes da esfera ou do espaço, ou locais diferentes do universo. Em síntese, temos que o tempo é esférico e gira sobre e por dentro de si mesmo. Então, o tempo é infinito se considerarmos o espaço fixo e o campo magnético constante. Porém, se trabalharmos com o campo gravitacional variável e o espaço flexível,
E se fosse possível olhar de certa distância todo o tempo do universo, o que veríamos é essa esfera temporal. Caso consigamos manipular o campo magnético, será possível acessar tempos diferentes do mesmo espaço. Algo como fazer viagens a longas distâncias instantaneamente. As consequências disso são que ruínas que hoje são consideradas como vestígios de um passado muito distante são, na verdade, indícios do futuro. Então você está se referindo aos recentes achados da Virgem do Alto do Moura? Sim, na verdade, para comprovar essa teoria, estão sendo muito importantes os achados, os artefatos que estão sendo encontrados nas escavações do metrô do Rio. Inclusive, os testes atômicos os quais estamos submetendo esses artefatos indicam que eles datam de pelo menos 1000 a 2000 anos no futuro. Em suma, este é o elo que faltava para legitimar este campo de estudos da astrofísica pós-arqueológica, que pode revolucionar todo o conhecimento que temos da humanidade.